Aquele que não fala com os lábios, fala com a ponta dos dedos. Essa frase é atribuída a Freud. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perguntas, comentários e situações que a gente costuma encontrar na nossa clínica. Mas antes de continuar, roda a vinheta. Fala, Fran. Fala, Elvio, tudo bem? Tudo bom? Hoje é um episódio diferente, né? Hoje a gente Hoje vai, é. hoje a gente vai fazer uma abordagem não de um tema, mas talvez de vários temas, né? Trazendo um pouco do que a gente tem escutado na clínica, trazendo um pouco de perguntas que são feitas para a gente, trazendo um pouco de comentários, né? Que a gente costuma também receber de muitas pessoas. Vamos lá? Claro. Para essa primeira questão, vamos dizer assim, eu vou trazer uma percepção que foi minha e eu quero saber se você também tem essa percepção na sua clínica. É que muitas vezes as pessoas elas não conseguem nomear as emoções, nomear os sentimentos, às vezes não sabem o significado de cada um, vamos dizer assim, quando sente, quais os gatilhos, né? E além disso, alguns sentimentos, tal como a inveja, que a gente já até falou aqui em um outro episódio, a pessoa tem até um pouco de vergonha de falar que sentiu inveja, ou fica incomodada quando fala, eu senti dó de determinada pessoa. Aí ela fala, não, dó não. Assim, tenta corrigir determinados termos, né? E eu percebo muito isso na clínica, essa resistência, vamos dizer assim, e essa falta mesmo de entendimento das emoções e sentimentos. Você sente isso, Elvio, nos seus atendimentos? Bastante, Fran, bastante. Eu sinto bastante. E o que eu percebo é o seguinte: normalmente as pessoas. O maior desafio que as pessoas têm quando elas vão trazendo os seus, as suas emoções, os sentimentos, os seus comentários, vamos dizer assim, em relação aos sintomas, é que elas não. O problema não é sentir, é exatamente o que você estava falando. O problema não é que elas não sintam aquilo que elas estão trazendo para a gente, mas é como é que elas aceitam isso, como é que elas aceitam aquilo que elas sentem. Porque observa só, é justamente o exemplo que você deu da inveja, né? No exemplo que você deu da inveja, a pessoa tem vergonha, ela não quer dizer. É um pouco daquilo que fica na sombra junguiana, né? A gente não quer enxergar aquele nosso lado, não quer enxergar o que de fato nós estamos sentindo. E uma outra coisa que eu também percebo é o seguinte: é a dificuldade de verbalizar o que de fato estão sentindo, né? Imagine só, é, pode ter uma confusão de entendimento emocional, se é que eu posso falar assim, uma confusão aonde o sintoma está apontando para alguma coisa maior e a pessoa está olhando para alguma coisa que talvez o superego dela esteja controlando, né, o nosso juiz aqui, e esses sentimentos podem ser coisas que estão reprimidas, podem ser coisas que estão escondidas lá no nosso inconsciente e que, de alguma forma, foram consideradas por nós mesmos como coisas proibidas, coisas que vão nos trazer vergonha, e aí a coisa fica lá, né? Ela não vem para a nossa consciência, não vem para o nosso consciente, e a gente acaba ficando perdido entre esse sentimento e as manifestações de fato que a gente começa a perceber. Uhum, sim. Para a gente falar com o público, né, que isso é normal, esse tipo de sentimento, de inveja, claro, né, assim, quando a gente sente com parcimônia, né, Elvio, nada que atrapalhe a nossa vida. Não, claro. Não, Você sabe... Oi, pode falar. não, eu ia dizer o seguinte, é que, na verdade, a gente pode estar falando de coisas aqui que a gente não consegue nominar, a gente não consegue dizer de fato o que é. E se a gente não consegue trazer para a fala, trazer para a linguagem, como é que a gente vai trabalhar isso no processo psicanalítico? Como é que a gente vai começar a buscar de fato de onde vem essa causa, onde está essa raiz? A gente não consegue, né? Sim. E assim, o que eu queria fazer era te colocar um pouquinho na berlinda aqui. Para variar, né?
Já teve algum, assim, sentimento que você se recorde agora que você sentiu e que no momento você não soube nomear, ou você sentiu vergonha de falar que você estava sentindo determinada coisa? Olha, na verdade, eu posso falar aqui de uma coisa que foi bastante significativa para mim, né, em algum momento da vida, há bastante tempo. Foi quando eu comecei a ter crises de ansiedade. Isso tem muitos anos. E eu não sabia o que era isso, na verdade. Eu estou falando aqui do desconhecimento. E aí eu acho que para mim, nesse momento, o desconhecimento foi muito mais forte. Eu espero que a maioria esmagadora das pessoas que estejam nos ouvindo não tenham crises de ansiedade, mas a maior similaridade com uma crise de ansiedade, quando a pessoa não sabe o que é isso, é que a gente está infartando, né? A sensação é que a gente vai infartar. A respiração fica curta, tem dor no peito, a gente começa a ter palpitação, enfim. E eu tive vários desses eventos sem saber o que estava acontecendo. Eu não sabia de fato o que estava acontecendo. Então, essas ocorrências me levavam a um atendimento de emergência quando elas eram muito fortes, porque naquele momento, pelo desconhecimento, eu tinha certeza absoluta que eu estava infartando, né? E não estava, né? Aliás, vou bater até aqui na madeira, nunca infartei até hoje. Então, assim, essa coisa da gente não reconhecer de fato o que está acontecendo com a gente, ou se a gente reconhece, está lá no fundo do nosso inconsciente que a gente não quer trazer para enxergar, eu acho que esse é o grande ponto que a gente está falando aqui, né? Mas eu queria evoluir um pouquinho mais com isso aí. Aí, no meu caso, eu consegui ser diagnosticado, eu fui fazer terapia, enfim, e as coisas se acertaram. Mas eu queria falar de uma outra coisa também, que às vezes é muito difícil, né, da gente prosseguir no processo psicanalítico. Eu vou chamar aqui de tabus, né? Mas o que eu queria dizer, por exemplo, coisas que eu percebi comigo, só lembrando que eu estou numa cidade pequena, na cidade pequena todo mundo se conhece, e é bastante complicado essa coisa da gente se manter é, afastado, vamos dizer assim, dos nossos pacientes, né? Porque de uma forma ou de outra a gente encontra as pessoas na rua. E esses tabus que eu estou dizendo aqui, eu vou trazer pelo menos dois que são bastante relevantes para mim na situação de atendimento que eu tenho. O primeiro é o seguinte: acontece, não vou dizer que com frequência, mas acontece a situação de uma mulher não querer ser atendida por mim, que sou um homem. Ela se sente pouco à vontade. Ela se sente numa situação que ela não sabe se ela vai poder colocar na fala, colocar no processo psicanalítico, de fato, tudo aquilo que ela quer, pelo fato dela ser mulher e eu ser homem. Isso é uma coisa que já aconteceu comigo pelo menos 2 vezes. E a outra coisa que eu também percebo é o seguinte: o homem também não tem liberdade de ser atendido por uma psicanalista mulher, principalmente se ele tiver trazendo problemas que sejam muito masculinos, vamos dizer assim, que tenham muito a ver com a sexualidade ou com coisas desse tipo. Você que é uma pessoa que trabalha relacionamento, é uma pergunta. Agora sou eu que vou devolver para você aqui. Você já teve situações de homens que se sentiram um pouco à vontade num processo psicanalítico com você, ou que eles tenham iniciado o processo e a partir de um determinado ponto eles tenham sentido essa dificuldade? Uhum. O que que acontece? Eu percebo que quando eu tô atendendo algum homem e entra em algum assunto um pouco mais íntimo, geralmente eles têm um pouco de dificuldade de falar as coisas às claras, né? Vão usando termos que a gente entende o que ele quer dizer, mas que, assim, eu acho que até numa tentativa
não só dessa vergonha, que também tem, desse tabu, eu vejo isso, mas de vez em quando também eu sinto que é até uma questão de respeito também, dependendo da Sim, pessoa, sim, sim. para tentar respeitar, falar assim, olha, licença, eu vou falar isso, tá? E a pessoa vai e fala. Já teve casos também, que aí foi um caso que a pessoa me procurou justamente por causa de questões de sexualidade em si, que ela preferiu não fazer nenhuma sessão por chamada de vídeo. Então ela falava tudo, mas ela me falava através de texto, porque ela não tinha coragem de contar por vídeo. Mas eu acho também que se ele fosse falar com um homem, não sei se ele também teria coragem de falar por chamada de Entendi. vídeo. E eu também não sei se ele tinha segurança de conversar isso com o homem, porque eu acho que para determinadas pessoas, eles pensam que mulheres são mais. Como que eu posso dizer? Como se a gente aceitasse mais, como se a gente julgasse menos determinados comportamentos, compreende? Seriam mais receptivas, né? Isso. Então eu acho que ele queria uma figura feminina por causa disso, mas ao mesmo tempo ele não tinha coragem de conversar comigo por vídeo. Então tem essa dicotomia, tem esse dilema, né? E eu só queria trazer uma coisa que você já deu uma pincelada, mas a minha gana de colocar na berlinda foi lá e meio que a gente não desenvolveu. Foi que você falou assim que a gente precisa nomear os problemas para a gente solucioná-los. E eu acho importante vocês refletirem sobre isso. Vamos trazer para uma racionalidade, né? Se você tem um problema no dia a dia, sem ser questões de emoção e tal, se você tem um problema ali no trabalho para resolver, se você tem um cálculo para fazer, não importa. Vamos pensar em coisas mais pragmáticas. Se você não tem os dados, se você não tem as informações para resolver esse problema, como que se resolve? Você fica ali confuso e se você não tem uma ferramenta, como que você vai resolver determinado problema? Então é mais ou menos isso. Se a gente não sabe o que a gente está sentindo, se a gente não sabe nomear, se a gente não consegue identificar o problema, como que a gente vai identificar a solução? E eu percebo que muitas vezes na clínica a pessoa chega querendo a solução, mas ela quer que eu dê a solução para ela de um problema que nem sabe, que ela nem sabe qual é. E muitas vezes, quando a gente vai caminhando e ela vai percebendo que o problema em si, quando eu falo problema, gente, é algo que incomoda, tá? É nesse sentido. Quando ela consegue perceber o que está incomodando, às vezes o incômodo é tão forte que ela não consegue prosseguir nela. Aí ela pega e sai do processo psicanalítico antes da gente dar o passo realmente daquela resolução mais definitiva daquela questão. Então, assim, aí fala, porque não resolve, terapia não resolve, não adianta. Eu falo, mas quantas vezes você foi? Fiz 2 sessões. Então não resolve mesmo não, né? Não tem Pois é. jeito. Não é milagroso. Nem remédio resolve É assim, coisas né? com 2 comprimidos, né? Então, Exato. assim, gente, por favor, começou a sentir incômodo na terapia, leva pro seu terapeuta. Olha, isso me incomodou, tô me sentindo mal. O terapeuta não vai achar ruim, é o trabalho dele. Se te incomodou, é porque o terapeuta tá tocando ali na sua ferida, sabe? É porque tá indo. Se te incomodou, tem alguma coisa ali e você precisa ir mais fundo. Ou fala com o terapeuta, olha, eu compreendo que eu preciso ir mais fundo nisso, tá me incomodando, mas vamos mais devagar, porque tá me assustando um pouco. E o terapeuta, se ele souber lidar com tudo isso, ele vai te conduzindo de acordo com o seu tempo, te respeitando, né? Eu acho que isso é importante também o terapeuta saber respeitar o tempo de cada um. Porque tem gente que gosta de entrar metendo o pé na porta e tô incomodado mesmo e vambora. Tem gente que gosta de ir num processo mais lento, né? Então, assim, e outra coisa que tem um tempo também que eu tô pensando em falar no podcast, que às vezes a pessoa espera tudo explodir para procurar ajuda, alguma coisa, né? Aí fala, não, eu não sou louca, terapia para quem é louco, não sei o que, não sei o que. Gente, vamos usar também a terapia um pouco na prevenção, vamos dizer assim, né? Quando perceber que alguma coisa já tá ali minando um pouco,
já vamos olhar, já vamos procurar para não precisar entrar com medicamento depois, para não precisar de um psiquiatra depois, para não estar ali no olho do furacão, né? Então, na hora que. É que nem eu tava vendo um vídeo do Chile, que eles têm uns alertas para terremoto, né? Então, Ah, assim, quando começar aquele pequeno alerta, já corre, sabe? Não fica esperando o terremoto chegar e a casa ser destruída para sair dali, não. Já começa, já procura um terapeuta, né? Porque não é de louco. E assim, todos nós somos loucos um pouquinho também, né, Elvio? Vamos combinar, né? é. Então, para fechar esse ponto aqui, né, eu comecei a falar de tabus, aí eu vou me associar a você no lado freudiano aí. A gente, quando fala dos tabus, pensa-se logo na psicanálise no totem tabu do Freud, e aí eu vou trazer agora para encerrar aqui o outro livrinho que anda junto com o totem tabu, que é o Mal-Estar da Civilização. Na verdade, o que você está dizendo é o seguinte: cada vez que a gente tiver esse mal-estar, né, usando o mesmo termo, se a gente tem esse mal-estar, a gente precisa perceber por que esse mal-estar está acontecendo. E é justamente o que você disse. Esse mal-estar já pode ser o alerta de terremoto. Esse mal-estar já pode mostrar para a gente o seguinte: olha, se a sociedade me impõe normas, me impõe situações ideais que eu tenho que seguir, é, como é que eu devo me sentir, como é que eu devo me comportar em relação a isso? Eu estou tendo algum sentimento que não é um sentimento agradável, estou sentindo medo, culpa, vergonha, sei lá, alguma coisa, é o alerta que você acabou de dizer. E aí a gente deve, então, procurar um apoio, né? Procurar uma ajuda da forma que você falou, concorda? Sim, claro, concordo, né? E essa questão da sociedade, da cultura, isso vai gerar um conflito interno com o nosso externo. Porque muitas vezes Exatamente. é o que a gente fala de desejo sempre, né? Em todos os episódios. Porque às vezes o que a gente deseja realmente também não bate com o que a sociedade, vamos dizer assim, deseja para nós ou impõe que a gente faça. O que vai reverberar nessas emoções, muitas vezes nessa falta de conhecimento das emoções, porque a gente vamos, uma coisa que eu pensei aqui agora. Homem não chora, homem não pode demonstrar fraqueza. Então, assim, às vezes a pessoa adoece porque ela não pode compreender seus sentimentos e nem colocar para fora isso. Se às vezes, vamos supor, não sei se você já viveu isso como homem, mas eu já vi muitas vezes isso acontecer. Se um homem reclama de alguma coisa, aí vira, cara, tô parecendo uma mulherzinha. Seja homem, para com isso. Essa frase era muito usada antigamente, né? Era muito usada, é verdade. Então, Mas mas vamos então, passar para. vamos seguir, era isso que eu ia dizer. Vou trazer a pergunta de US$ 1 milhão, como você diz, né? Que é uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que você recebe o tempo todo, eu recebo o tempo todo. Como controlar a ansiedade? Essa, a resposta dessa pergunta, se todo mundo tivesse, estaria milionário, não é isso? Sim. Então vamos lá, pessoal. Pega caderno, coloca aí. Número 1. Mentira. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. É aquele tipo de resposta que eu acho que o paciente dá vontade de pegar a gente e entortar, assim, de rodar a nossa cabeça de raiva, mas não tem jeito de controlar. E eu sempre falo, quanto mais você tenta controlar a ansiedade, mais ansioso você fica. É um efeito rebote. Porque você fica pensando, pensando, pensando. E a ansiedade também é justamente isso, uma questão de turbilhão de pensamentos. E você só vai alimentando tudo isso. Então, para. Às vezes não é controlar. Às vezes é realmente sentir, entender por que você está ansioso, entender o que te causa ansiedade, entender os seus gatilhos. É como a gente estava falando aqui, se for algo que esteja atrapalhando a sua vida, procurar uma ajuda profissional, né, uma terapia, mas também entender que a ansiedade, ela é uma emoção. Ela é uma emoção que ela não é boa. É uma emoção que não é ruim. Simplesmente é.
É isso. Então, assim, às vezes, a gente precisa da ansiedade como um sinal, um aviso de que algo pode acontecer, é algo iminente, igual esse sinal mesmo do terremoto, vamos dizer assim. Então, a gente não pode tirar esse sinal que vai acontecer um terremoto, porque ele é importante. É a mesma coisa da ansiedade, ela tá te dando um sinal. Então, o que aqui é importante? O modo que você lida com esse sinal. Por exemplo, vamos colocar uma coisa que eu tenho dificuldade, que é falar em público. Eu fico ansiosa, sempre, quando eu tenho que falar em público. Então, eu vou usar isso para eu me preparar, para eu estudar para falar em público, ou essa ansiedade vai me paralisar? Então, aqui já é uma diferença bem grande. Se a ansiedade ela tá te paralisando, se você não consegue fazer coisas, se o seu relacionamento, trabalho, amizades, se tudo está sendo impactado pela ansiedade, aí talvez seja a hora de investigar, que pode ser patológico, né, Elvio? Como a gente já falou várias vezes, tanto eu quanto você temos transtorno de ansiedade generalizada, porque isso impacta na nossa vida negativamente se a gente não aprender a lidar, não controlar, né? E assim, quais são os gatilhos, Elvio, que você já percebeu na sua vida dessa ansiedade? E Então, como você lidou? eu queria voltar um pouquinho aqui no que você falou, né? Eu queria voltar um pouquinho. A primeira coisa que eu queria voltar, antes de chegar nos gatilhos, você falou uma coisa importante, que eu acho que as pessoas precisam tirar, pensar isso da nossa conversa aqui para prestar bastante atenção. A primeira coisa é o seguinte: a ansiedade, ela sempre vai estar presente na nossa vida. Não é um sentimento bom, nem é um sentimento ruim, né? A gente já falou aqui diversas vezes isso. A ansiedade é o excesso de futuro, né? É a nossa preocupação excessiva com o futuro por alguma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Então, eu queria fazer um link com isso que eu acabei de dizer. Porque, veja só, se a gente está preocupado com o futuro e a gente não sabe se aquilo vai acontecer, onde é que está o controle? E aí é que eu acho que está o maior gatilho de tudo. Eu acho que não só para mim, né, mas para a maioria das pessoas que tem, de fato, uma ansiedade bastante alta, uma ansiedade que incomoda, né, vamos dizer assim. Eu tenho uma amiga que ela falava uma coisa muito interessante. Ela dizia o seguinte: é, no tempo que a gente era jovem, a gente adorava ir para show de rock. E ela dizia o seguinte, que o que era mais interessante para ela, mais gostoso, né, do show de rock, era a espera do momento do show. Ela ficava hipermotivada com a espera do momento do show. Na hora que o show começava a acontecer, ela tinha um pico de satisfação, vamos dizer assim, e depois era um show. Né? Mas a coisa da ansiedade para ela era extremamente positiva. Né? Ela usava isso de uma forma extremamente positiva. E eu acho que isso que eu estou dizendo aqui, que a nossa excessiva preocupação com o futuro pode ser o grande gatilho, o grande disparo disso, lógico, com um monte de razões, mas veja bem, não dá para controlar. Eu acho que esse é o ponto principal. Não só eu, é o que eu estou dizendo, mas a maioria das pessoas. Eu acho que o problema é a gente tentar buscar esse controle absoluto de tudo. E esse controle não existe, ele não vai acontecer, porque o futuro está lá na frente, a gente não tem como interferir com certeza naquilo que a gente quer que aconteça, naquilo que chegue para a gente. Então, eu acho que é o seguinte: para que a gente consiga lidar com isso, vamos voltar aqui. Autoconhecimento, gente. Não tem jeito. É a gente começar a se conhecer melhor, saber onde é que estão esses pontos de disparo. Cada um de nós vai ter os seus pontos de disparo, os seus gatilhos, né, como se costuma dizer, e trabalhar os pontos de disparo. Porque se a gente consegue trabalhar os pontos de disparo, a gente vai, logicamente, estar trabalhando a nosso favor a tal da ansiedade. Né? Então, a resposta da pergunta sempre vai ser: cuide da base que você vai conseguir chegar num ponto melhor nas suas emoções, tá certo? Uhum. Eu queria complementar, olha que interessante, como que. Por isso que eu gosto muito dessa questão da psicanálise e dessa área.
como que a gente é muito único, né? Porque você falou aí da sua amiga que ela gosta dessa espera e tal. E assim, é, eu, a minha ansiedade, quando eu tô esperando algo que eu considero muito grande pra mim, alguma coisa que realmente tem muita importância, quando tá um pouco distante, é ok, eu fico ok. Agora, quando vai chegando um pouco mais perto, vamos supor, quando, por exemplo, eu formei, perto da minha formatura, uns 2 meses antes, mais ou menos, eu comecei a passar muito mal, porque aquela ansiedade, ela já estava me paralisando, não era uma ansiedade de motivação, como a ansiedade da sua amiga, e eu começava a criar histórias na minha cabeça do que poderia acontecer e começava a ter crises muito fortes, por causa disso. Então, como eu tenho muito medo da finitude da vida, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu não conseguiria chegar na minha formatura. Então, eu ficava pensando que eu estudei 6 anos, porque eu comecei em outra faculdade, troquei, enfim. Eu fiquei pensando que eu estudei 6 anos, que foram muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo também foram muitas questões assim de sofrimento, no sentido mesmo de ter que estudar muito, era muito puxado, né, e tal, uma rotina muito puxada, e que eu não ia ver a parte boa de tudo isso, que eu paguei minha formatura e que eu não ia participar porque eu não ia estar aqui mais. Então, assim, olha como que a cabeça da gente cria cenários que não fazem sentido. E eu formei em janeiro de 2019. Estou aqui até hoje, graças a Deus, espero ficar durante muitos anos. Mas toda vez que tá chegando perto de uma coisa assim, parece que o meu cérebro dá esse gatilho. Então eu começo a me sentir mal, começo a me sentir mais depressiva, porque me vem esse medo, sabe? Aí às vezes eu falo com a pessoa, nossa, eu tô com medo. Aí às vezes a pessoa fala, nossa, mas não faz sentido nenhum. Aí é a questão do julgamento, que a gente fica mal, sabe? Cara, não faz sentido pra você. Às vezes eu sei que não faz sentido, mas a minha cabeça fica ruminando isso. E isso é uma coisa muito ruim pra mim, que eu ainda trabalho em terapia. Não é porque eu e o Elvio e outros tantos psicanalistas, Ana Sui e Christian Dunker, não importa qual psicanalista seja, todos nós temos questões que a gente precisa de trabalhar. E eu acho importante também mostrar isso, né, Elvio? Para mostrar que somos vulneráveis também. E a gente faz terapia. A gente Então, se precisa você não de terapia. dissesse, se você não dissesse que você leva isso para sua terapia, eu ia dizer para você, você deve procurar um psicanalista, cara. Não, mas assim, claro, melhorou muito, sabe? Assim, a gente trabalha muito. Mas eu acho que muitas coisas, como a gente tem essa mania de repetir padrões, eu acho que muitas coisas vêm, né, nesses gatilhos, e é o que a gente tá falando. O É verdade, autoconhecimento faz você reconhecer. Porque naquela época eu não tinha nenhuma noção do que estava é acontecendo. verdade. Agora, quando acontece, eu falo: peraí, eu tô sentindo, mas eu sei que é porque vai acontecer uma coisa que tá me deixando nervosa. Então, no mínimo, eu não fico tão preocupada da coisa ruim acontecer de fato, que eu sei que é a minha cabeça me auto-sabotando, vamos dizer assim, né? É Mas, verdade, verdade. mas enfim, tem mais alguma coisa que você queira falar dessa pergunta ou a gente Não, pode vamos, passar para a vamos próxima? para a próxima. Então, agora a gente vai fazer as duas últimas perguntas, que são perguntas que a gente preferiu colocar juntas, dado que elas têm um sentido, vamos dizer assim, uma com a outra, né? Na verdade, não são perguntas, são afirmações. Eu não consigo dizer não. E uma outra afirmação que eu escuto também é: eu sou muito bonzinho barra boazinha. Já ouviu isso, Elvio? As duas coisas estão totalmente interligadas, né? Totalmente interligadas. Não tem como você separar essas duas coisas. Elas andam juntas, né? Vamos dizer assim, principalmente no processo psicanalítico. Veja bem, quando a gente vai dizer não, né? Quando a gente diz não para alguma coisa, o que a gente está fazendo? A gente está botando um limite, né? A gente está chegando e dizendo, olha,
isso vai até aqui. E daqui para frente não vai acontecer. Então, se a gente coloca um limite, a gente não está sendo bonzinho ou boazinha. Então, essas duas coisas vão sempre estar andando juntas. Se a gente coloca um limite, a gente assume a nossa visão, de fato, em relação àquilo que está acontecendo. E nós colocamos a nossa posição. E a nossa posição não necessariamente vai ser a posição mais favorável, mais aceita por quem está dentro daquele cenário que a gente está trabalhando. Então, vou falar de novo, como eu sempre digo na clínica, né? A pergunta mágica da psicanálise é o porquê. Por que que acontece isso? Por que que a gente não consegue dizer não, consequentemente não estabelece o limite e fica com esse aspecto de ser bonzinho ou boazinha? Porque, na verdade, a gente tem algo que já aconteceu na nossa vida, na maioria das situações, tem algo que já aconteceu na nossa vida e que a gente não consegue lidar com aquilo no momento presente. Eu tenho um amigo que ele é budista, né? Não estou trazendo religião aqui para o nosso episódio, mas ele me manda de vez em quando algumas coisas na linha do budismo. E eu recebi um post no outro dia, na verdade, uma sequência de posts do Instagram que eu achei bastante interessante. Veja só, nem tudo na nossa vida é um trauma. Nem tudo que acontece na nossa vida é algo que vai resultar em um momento futuro que eu precise trabalhar na análise. Né? De repente pode ter acontecido alguma coisa desagradável na nossa vida que foi só um acontecimento, foi só algo isolado que aconteceu. Né? Eu brinco dizendo assim, nem toda reprimenda é uma repressão, né? Nem toda bronca que a gente leva significa que a gente está sendo reprimido. Né? Mas eu acho que é importante a gente perceber a separação nisso aqui que eu estou falando. Porque se a gente tem alguma coisa de fato que aconteceu na nossa vida que nos impede, eu estou falando de alguma experiência, né, na infância, na adolescência, enfim, durante o curso da nossa vida, que impeça que a gente tome uma posição futura dentro de um cenário que teoricamente não tem nada a ver com aquilo que aconteceu, mas que de fato aquilo que aconteceu está voltando para o momento presente e está se colocando para nós como se fosse um obstáculo para que a gente consiga estabelecer um limite, que a gente consiga manter a nossa posição dentro de determinado cenário, aí sim, aí a gente tem que levar isso para uma clínica, a gente tem que levar isso para uma situação onde a gente vai trabalhar para entender realmente o que está acontecendo. Então, observa, se eu sempre estou cedendo ao desejo do outro, se eu sempre estou dizendo sim, se eu não consigo estabelecer um limite, eu tenho a ilusão de que eu estou recebendo afeto do outro. Isso não é verdade. Não necessariamente isso é verdade. Até pode ser, mas isso não é necessariamente verdade. Porque, observa, não é fazendo tudo que o outro quer ou dizendo sim para tudo que o outro propõe que eu vou ter o afeto, que eu vou ter o carinho, que eu vou ter a atenção. E isso pode gerar um baita de um problema. O que você acha? Não, sim, concordo totalmente. Isso não tem relação e acaba que muitas vezes, né, pessoas que falam muito sim e que são muito permissivas nesse sentido, elas são muito. Me fugiu a palavra, mas as pessoas começam a sugar demais, vamos dizer assim, né? É como se tivesse um vampiro sugando dela, porque as pessoas sabem que tudo que vai pedir ela vai falar que sim. Então, acaba que, às vezes, até de forma inconsciente mesmo, né? Tipo, não necessariamente a outra pessoa vai fazer por mal. Mas às vezes ela fala, pede fulano, que fulano faz e tal. E assim, eu sempre falo isso, né? Que quando você não sabe, quando você fala, eu não sei dizer não, é mentira. Porque você sabe dizer não, você só não sabe dizer não para a pessoa certa. Porque toda vez que você fala um sim, tem um não por trás que é um não para si mesmo. Então, Ou por você que não que quer dizer não? você não quer dizer não para o outro,
Mas para si você está dizendo não o dia inteiro, não. Exatamente, O tempo inteiro. exatamente, E se eu exatamente, sou a exatamente isso. pessoa, e se teoricamente, né, eu sou a pessoa que, igual usando a metáfora do avião, né, se eu tenho que colocar a máscara em mim primeiro, por que que eu primeiro vou falar o sim pro outro e pensar em mim depois? Se eu sou mais importante, por que que eu vou falar o sim pro outro e não para mim, né? Exatamente. E isso colocando numa situação que, obviamente, a gente não faz tudo que a gente quer na vida, né? Tem situações que a gente vai ter que falar sim pro outro, ou porque são as circunstâncias, não tem jeito. Mas tudo é um limite, tudo é uma avaliação dos momentos, do que tá acontecendo. E essa questão de ser bonzinho também, né? Que é não impor esse limite. Eu queria também usar um contraponto que você dizer não também não quer dizer que você não seja uma pessoa boa. Não quer dizer que você seja malvado, porque eu acho que tem gente que associa um pouco. Eu não sei se você sente isso. Ah, se eu falar não, a pessoa vai achar que eu sou uma pessoa ruim, né? Não quer dizer isso. Quer dizer que você está impondo um limite e, de certo ponto, dependendo da situação, é até bom para outra pessoa. As pessoas também têm que desenvolver, as pessoas também têm que aprender a cuidar das suas questões, a cuidar da sua vida, sabe? Tem gente que começa a depender do outro porque o outro deixa, porque o outro permite, né? É verdade. Eu vou falar só duas coisas aqui para gente encerrar esse tema. Uma é uma coisa que você já falou várias vezes aqui. Não também é resposta. E normalmente pode ser uma boa resposta, dependendo da situação. Muito boa resposta, né? Então, o não também é resposta. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu queria comentar aqui eu ouvi isso na clínica, né? Que você não dizer não pode ser você comprar um sofrimento conhecido, que é o seu próprio sofrimento por você não conseguir dizer não, do que você arriscar com um sofrimento desconhecido. Qual vai ser a reação do outro quando eu disser não para ele? Então, isso pode ser uma barganha, né? Vamos dizer assim, pode ser uma barganha. Eu prefiro ter uma dor pequena, um sofrimento pequeno que eu conheço, do que eu Teoricamente tomar pequeno, uma. né? Não, pois é, eu estou falando que o que é trazido na clínica, né? É exatamente Uhum. isso, teoricamente pequeno, mas é conhecido, né? Pode não ser pequeno, mas é conhecido. E aí o ponto que vem é o seguinte: e se eu disser não, criar um conflito, eu posso ter uma dor maior, eu posso ter um sofrimento maior. Então eu não quero. Então eu vou ficar nesse aqui que eu já conheço, porque o que eu conheço eu consigo. Aí vem de novo em relação à ansiedade anterior, eu consigo controlar, né? Então eu acho que esse ponto também é um ponto interessante da gente ver. Mais alguma Aham. coisa sobre esse item? Eu só quero, assim, para finalizar, eu acho que o que você tá falando é qual o custo desse não, né? Exato, E, e exato. assim, eu fico pensando, gente, vamos assim parar para refletir, vamos aí pegar um cafezinho, uma xícara de chá, vamos refletir. Por que cargas d'água você quer ter ao seu lado uma pessoa que, se você falar um não para ela, ela vai fazer pirraça e vai embora, não vai querer mais ficar perto de você? Ah, gente, por favor, né? Vamos se valorizar um pouco. Se você falou um não pra pessoa, se você colocou um limite e essa pessoa vazou, você fala, meu Deus, muito obrigada porque ela foi embora. Porque essa pessoa não é uma pessoa bacana de estar do seu lado. Porque quando a gente tem amigos de verdade, pessoas que nos amam de verdade, tudo bem, pode ocorrer um conflito, às vezes pode, a pessoa pode até não entender naquele momento determinado, não. Ok, acontece, né? Mas ela não vai embora, ela não vai deixar de gostar de você porque você impôs um limite. Às vezes, com o tempo, ela vai até entender por que você fez aquilo, né? Então, gente, por favor, pare de querer pôr as pessoas, de controlar as pessoas, de deixar as pessoas do seu lado querer que elas não vão embora. As pessoas vão embora.
E assim, a gente tem que deixar essas pessoas livres, porque não adianta. É quase a frase que você falou no início: quanto mais aperta, mais escorre entre os dedos também, né? Tem uma frase assim: quanto mais a gente Exatamente. aperta, mais escorre. E aí o que acontece, Elvio? Já ouvi muito, já que a gente tá falando, também já ouvi na clínica. Fiz tudo por essa pessoa e ela foi embora. E desde quando é uma garantia de que você vai fazer tudo para uma pessoa e ela vai ficar? Vou falar com quem está nos ouvindo aqui agora e não com você. Pessoal, vocês estão vendo, né? A Fran não consegue fazer nada sem levar para o relacionamento. É um negócio impressionante. É um Ai, negócio gente. impressionante. Fran, vamos encerrar que a gente já falou bastante hoje. Encerramento contigo, como sempre. Vamos lá. Vamos. Mas, ó, só pra dar aquele toque final, mas aqui é qualquer relacionamento, tá? Não é só relacionamento amoroso, não. É relacionamento com amigo, com qualquer tipo de pessoa, tá? Qualquer relacionamento a gente Mas tem que pôr os eu não falei limites. que era amoroso. Eu não falei que era amoroso. Eu falei que relacionamento. Não, não, eu sei que você, mas é pra deixar claro, porque eu acho que muitas vezes que a gente fala de relacionamento, muitas vezes as pessoas jogam pro amoroso. Mas enfim, vamos encerrar, que o episódio já tá ficando longo. Eu sei que vocês adoram ouvir a gente, mas a gente tem que encerrar, né? Porque até a gente, uma hora vocês cansam da gente. Então, vamos lá. São doses homeopáticas semanais. Então, gente, eu queria agradecer por vocês estarem assistindo a gente. Nesse momento agora, a gente ainda não tem 500 inscritos. Mas eu acho que até o dia que esse vídeo for lançado, a gente vai ter. Então eu vou colocar uma nova meta, que é de 600 inscritos. Então, por favor, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Se a gente tiver conseguido... Compartilhem. Isso, compartilhem para todo mundo que vocês conhecerem, tá? Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Se vocês não gostaram também, não curtam. Como que fala? Dá o dislike, porque isso também gera engajamento. Aqueles, né? Mas assim, comentem, falem o que vocês estão achando. A gente quer fazer uma parte 2 desse episódio. Então, comenta aqui embaixo o que vocês querem que a gente fale. Pode ser qualquer tema, né, Elvio? A gente vai colocar perguntas sobre vários temas. A gente já até tem algumas perguntinhas separadas aqui, mas se vocês tiverem algumas, é melhor porque a gente consegue direcionar melhor para o que o nosso público gosta de ouvir, tá bom? E assim, se tiver os 500 inscritos ou mais, quem sabe, eu quero agradecer para vocês, a vocês que já se inscreveram, que estão curtindo e que estão acompanhando todos os episódios. Então é isso, um beijo e até a próxima semana, na terça-feira, às 19 horas. Tchau! Tchau, pessoal.